Perceba a diferença nesse tipo de fala. Você descreve o comportamento em situações concretas e mostra que a escola está testando estratégias pedagógicas. Não joga toda a responsabilidade para a família, nem desiste do aluno. Também é importante ouvir a família. Perguntar o que eles já observaram em casa. Perguntar o que costuma ajudar esse estudante em outras situações. Isso fortalece a parceria em vez de criar um muro. Em alguns casos, haverá acompanhamento multiprofissional externo. Se você dá aula na educação básica, conhece essa cena. Você está explicando um conteúdo importante, tentando manter a turma, enquanto isso um aluno levanta toda hora, mexe em tudo, interrompe, você pede para sentar, ele senta. 2 minutos depois, levanta de novo. Você fala mais firme, ele até tenta, mas logo se distrai novamente. No fim da aula, fica uma sensação de desgaste enorme. Você sente cansaço, frustração e muitas vezes uma pontinha de culpa. Será que eu não sei conduzir a turma? Será que estou sendo flexível demais ou rígido demais? E aquela frase que aparece: ele tem TDAH, professor, dá um jeito. Hoje vamos falar justamente sobre isso, sobre manejo de atenção e inquietação em alunos com TDAH. Mas não vamos falar de diagnóstico, nem de medicação. Vamos olhar para o que acontece dentro da sala de aula. Vamos olhar do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do professor. Talvez você seja um professor experiente, já cansado dessas situações. Talvez seja um professor iniciante, ainda buscando o próprio jeito de conduzir. Talvez esteja em transição de carreira e sinta tudo muito novo. Em todos esses casos, a pergunta é a mesma: o que é realmente meu papel diante de um aluno com TDAH? Ao longo desta aula, vamos dividir essa conversa em 3 partes. Primeira parte: entender o TDAH sob um olhar pedagógico. Como ele aparece em sala e o que impacta na aprendizagem. E muito importante, o que foge do seu papel. Segunda parte: estratégias concretas de manejo da atenção e da agitação. Vamos falar da organização de tarefas, pistas visuais, variação de atividades, também de espaços de movimento controlado e combinados claros com a turma. Terceira parte: como registrar observações e dialogar com a família e com a equipe da escola ou multiprofissional, sem culpas, reforçando o lugar do professor como articulador pedagógico da trajetória. Se esse tema faz sentido para você, fique comigo até o final. Aproveite e já se inscreva no canal para acompanhar outras aulas. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais professores. Agora, vamos organizar esse assunto com calma e profundidade. Por que falar de TDAH em sala de aula importa tanto? Porque isso já é parte da realidade de muitas redes de ensino. Cada vez mais professores recebem laudos, hipóteses diagnósticas, encaminhamentos e muitas vezes recebem poucas orientações práticas sobre o que fazer. A formação inicial costuma focar muito no conteúdo disciplinar. Fala-se pouco sobre manejo de atenção, comportamento e inclusão no cotidiano. Então, o professor chega à escola com uma sensação de improviso constante. Ele sente que precisa dar conta de tudo, sem ter as ferramentas. Do ponto de vista das pesquisas, o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento. Está ligada à atenção, à impulsividade. Estudos mostram que não se trata de preguiça, nem de má vontade. Há diferenças reais na maneira como o cérebro gerencia foco e controle. Pesquisas em educação também trazem boas notícias. Estruturas claras de aula ajudam alunos com TDAH e a turma inteira. Instruções objetivas, tarefas em passos menores e apoio visual, rotinas previsíveis e oportunidades de movimento planejado. Tudo isso favorece o engajamento e a aprendizagem, segundo diversos estudos. Ou seja, o professor não tem o poder sobre tudo, mas tem um campo de atuação importante dentro da sala. Um campo que não substitui diagnóstico médico, nem acompanhamento clínico, mas que influencia diretamente a experiência escolar daquele aluno. O que você vai encontrar nessa aula, então? Primeiro, um jeito pedagógico de olhar para o TDAH. Vamos nomear características observáveis sem rótulos pejorativos, nem romantização. Vamos diferenciar o que é responsabilidade da escola e o que não é. Depois vamos montar um pequeno framework de manejo, um conjunto de pilares para orientar suas decisões de sala. Organização de ambiente, tempo de tarefa, combinados e rotina de movimento.
sempre com exemplos concretos e frases possíveis de usar. Por fim, vamos falar de um registro de diálogo. Como anotar observações do dia a dia de forma útil e respeitosa. Como conversar com a família sem culpar nem simplificar demais. E como se articular com a equipe pedagógica e outros profissionais. Agora que você já sabe o caminho desta aula, vamos avançar. Vamos começar pela primeira parte, entender o TDAH pela lente pedagógica. Vamos começar pelo básico. O que o professor observa em sala? Em muitos casos, o aluno com TDAH apresenta alguns padrões. Tem dificuldade de manter a atenção por longos períodos, se distrai com estímulos que outros alunos conseguem filtrar, interrompe colegas, responde sem esperar a vez, age por impulso. Na parte motora pode aparecer muita inquietação, balança a perna, mexe em objetos, levanta com frequência, em tarefas longas começa empolgado, mas não consegue concluir, perde materiais, esquece instruções, se enrola com prazos. É importante reforçar um ponto aqui. Esses comportamentos não acontecem porque o aluno é mal criado, não acontecem porque a família não soube educar. Eles têm relação com funcionamento atencional e funções executivas, ou seja, em como o cérebro organiza foco, memória de trabalho e controle. E o que foge ao papel do professor nesse cenário? Foge ao seu papel definir diagnóstico clínico. Foge ao seu papel decidir uso, suspensão de medicação. Foge ao seu papel fazer psicoterapia dentro da sala de aula. Então, o que entra no papel pedagógico? Entra organizar o ambiente, a rotina, as tarefas. Entra tornar as instruções mais claras, mais visíveis e mais previsíveis. Entra observar padrões, registrar e compartilhar com a equipe da escola. Para facilitar nossa conversa, vamos usar 4 pilares. Eles não resolvem tudo, mas ajudam a estruturar decisões. Pilar 1, ambiente e posição na sala. Pilar 2, tempo e formato das tarefas. Pilar 3, combinados e sinais claros. Pilar 4, rotinas de movimento e pausas. Quando você olha para o aluno com TDAH por esses pilares, você sai do lugar de ele não quer nada e vai para o lugar de como posso apoiar esse funcionamento. Isso traz 3 grandes benefícios. Primeiro, diminui o peso da culpa sobre você. Segundo, oferece alternativas concretas para experimentar na sala de aula. Terceiro, fortalece seu lugar como profissional pedagógico da rede. Antes de seguirmos, quero deixar um convite rápido. Escreva nos comentários qual pilar parece mais desafiador hoje: ambiente, tempo de tarefas, combinados ou movimento. Isso ajuda a ajustar os próximos conteúdos e formações. Agora, vamos colocar esses pilares em cenários concretos. Cenário 1. Anos iniciais do fundamental. Você está em roda, lendo uma história. Um aluno levanta, mexe nos objetos, anda pela sala. Pelo pilar do ambiente, você pode aproximar esse aluno. Pelo pilar do movimento, você pode dar uma função. Hoje você me ajuda a mostrar as figuras da história. Ele continua se movimentando, mas conectado à atividade. Cenário 2. Anos finais do fundamental. Você propõe uma atividade escrita mais longa. Esse aluno começa, mas logo se perde e conversa. Você aplica o pilar tempo e formato de tarefa. Vamos fazer os 3 primeiros itens agora. Quando terminar, eu confiro com você. Tudo bem? Você também pode oferecer um roteiro simples na folha, passo a passo do que precisa ser feito naquela atividade. Cenário 3. Turma reclamando de tratamento especial. Colegas dizem que o aluno sempre pode levantar. Aqui entram combinados e explicações coletivas. Você pode dizer algo como: cada pessoa aprende de um jeito, em ritmos diferentes. Alguns colegas precisam de mais movimentos para conseguir participar. Isso não é privilégio, é ajuste para que todos aprendam. Quando você começa a aplicar essas estratégias, algo muda. Você sente mais clareza nas escolhas do manejo. O aluno com TDAH também percebe momentos de sucesso, momentos em que consegue terminar uma atividade e receber reconhecimento. A turma percebe que a aula está mais organizada e previsível. Pesquisas em educação inclusiva apontam ambientes estruturados com expectativas claras favorecem todos os alunos. Não é uma estratégia extra, é parte da qualidade pedagógica. E você, como professor, assume um papel articulador importante. Agora, vamos para a terceira parte da nossa conversa. Como registrar observações e dialogar com a família e a equipe. Tudo isso sem culpar o aluno,
nem responsabilizar apenas a família. Registrar observações é um ato pedagógico importante, não é burocracia vazia, quando feito com intenção. Ajuda você a enxergar padrões e não só episódios isolados. Ajuda a escola a construir um olhar coletivo sobre o aluno. O que registrar, então, no dia a dia? Em vez de escrever apenas aluno agitado, detalhe comportamentos. Por exemplo, levantou 5 vezes em 10 minutos de explicação. Começou a atividade, mas parou na segunda questão. Conseguiu completar o exercício quando a tarefa foi dividida. Registre também o contexto dessas situações. Qual era a atividade? Quanto tempo de aula já tinha passado? Havia muito barulho no corredor? Era início ou fim do turno? Essas informações ajudam a interpretar o que aconteceu. Outra coisa importante, registre o que funcionou. Qual estratégia trouxe alguma melhora, mesmo que pequena? Por exemplo, respondeu melhor quando usamos tempo marcado? Participou mais quando teve a função de entregar materiais? Esses registros são úteis em 2 direções. Primeiro, para o seu próprio planejamento futuro. Segundo, para conversas com a família e outros profissionais. Vamos falar da família. Esse diálogo muitas vezes já chega marcado por tensão. Famílias que recebem muitas queixas ao longo da vida escolar ou famílias cansadas de sentir que tudo recai sobre elas. Quando você for conversar, leve fatos, não rótulos. Em vez de dizer, seu filho não presta atenção nunca, você pode dizer, observei que ele perde foco rapidamente. Ele levanta muitas vezes durante as atividades mais longas. Percebi também que quando divido a tarefa, ele consegue terminar. Perceba a diferença nesse tipo de fala. Você descreve o comportamento em situações concretas e mostra que a escola está testando estratégias pedagógicas. Não joga toda a responsabilidade para a família. Nem desiste do aluno. Também é importante ouvir a família. Perguntar o que eles já observaram em casa. Perguntar o que costuma ajudar esse estudante em outras situações. Isso fortalece a parceria em vez de criar um muro. Em alguns casos, haverá acompanhamento multiprofissional externo, psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, entre outros. O professor não substitui esses profissionais, mas pode fornecer informações valiosas por meio dos registros. Quando a escola tem equipe interna de apoio, articule com ela, compartilhe observações, combine estratégias conjuntas. O objetivo é que o aluno não receba orientações contraditórias, mas que encontre coerência entre o que vive em diferentes espaços. Ao fazer isso, você reforça seu lugar como articulador pedagógico. Você não resolve o TDAH, mas organiza a experiência escolar desse aluno. Conecta sala de aula, família e outros profissionais. E isso é muito poderoso na trajetória de qualquer estudante. Também é importante conectar esse tema à sua formação. Manejo de TDAH em sala de aula não é dom pessoal, é conteúdo de formação pedagógica e continuada. Faz parte de ser professor hoje na educação básica. Buscar cursos, leituras, supervisões e trocas entre colegas ajuda muito. Cada turma traz um aprendizado novo. Cada aluno com TDAH ajuda a refinar as estratégias e sua prática vai ficando mais consciente e estruturada. Vamos recapitular os pontos principais desta aula. Primeiro, olhamos para o TDAH sob o ponto de vista pedagógico. Falamos de características observáveis, impactos na aprendizagem e também do que foge ao papel do professor. Depois, falamos nas estratégias do manejo em 4 pilares: ambientes e posição na sala, tempo e formato das tarefas, combinados e sinais claros, rotinas de movimento e pausa, com cenários e frases que você pode adaptar para a sua realidade. Por fim, falamos de registros e diálogo, como anotar o que acontece sem rótulos pesados, como conversar com famílias e equipes, com respeito e clareza, reforçando o seu lugar como articulador pedagógico da experiência escolar. Agora, uma proposta prática para você. Escolha um aluno e um pilar para começar. Pode ser ambiente, tempo de tarefa, combinados ou movimento. Planeje uma pequena mudança para a próxima semana. Observe o que acontece, registre, ajuste quando necessário. Se esta aula trouxe clareza para você, conte nos comentários. Diga qual foi a parte que mais fez sentido hoje, ou descreva uma situação sua com alunos inquietos ou desatentos. Envie este vídeo para um colega que vive algo parecido
Isso pode aliviar a sensação de solidão de muitos professores. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Ative as notificações para acompanhar outros conteúdos sobre docência na prática. Aqui, olhamos para a sala de aula como ela é, com desafios reais, mas também com possibilidades reais de transformação. Quem escolhe ensinar, escolhe transformar, inclusive a própria vida.